Meus pais haviam preparado uma mochila para o meu irmão mais novo. No momento em que parei em um posto de gasolina e a abri, tudo mudou para sempre. Oi, eu sou Beverly Klein. Aquela manhã de sábado começou como qualquer outra no meu pequeno apartamento nos arredores de Las Vegas. Eu estava preparando café, rolando meu celular e pensando em pegar algumas compras mais tarde. Nada de especial. Então meu telefone tocou. Era minha mãe. No instante em que atendi, ouvi seu choro, sua voz quebrando de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Beverly, o Landon conseguiu dizer entre os soluços. Houve um terrível acidente. Ele está em estado crítico no hospital em Flagstaff. Os médicos, eles não sabem se ele vai sobreviver. Você precisa vir imediatamente. Meu coração parou. Landon, meu irmãozinho, aquele por quem eu sempre cuidei. Mal conseguia respirar. O que aconteceu? Perguntei, mas ela estava chorando demais para explicar com clareza. Algo sobre ele voltando de uma viagem com amigos, outro carro, a colisão. Tudo que consegui ouvir foi crítico e apresse-se. Ela me disse que já haviam preparado uma mochila com roupas limpas e algumas coisas que ele poderia precisar. Um vizinho a havia deixado no meu apartamento na noite anterior, porque achavam que eu iria visitá-lo naquele fim de semana de qualquer jeito. Eu a vi no corredor, exatamente onde ela disse. Não pensei duas vezes. Peguei minhas chaves, coloquei uma jaqueta, peguei a mochila e corri para o carro. A mochila parecia mais pesada do que o esperado quando a joguei no banco do passageiro. Mas minha mente estava apenas no Landon. Acelerei pela rodovia rumo a Flagstaff, ultrapassando o limite de velocidade, rezando o tempo todo. Eu só precisava chegar ao meu irmão. Aquela viagem deveria ser sobre salvá-lo. Eu não fazia ideia de que revelaria algo muito pior. Antes de contar o que encontrei dentro daquela mochila e por que a polícia ficou pálida no momento em que a viu, me diga, de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Comente abaixo e me conte. E se você já teve um momento em família que mudou tudo de repente, compartilhe também. Vamos nos conectar. A estrada se estendia como uma fita interminável de asfalto sob o sol inclemente de Nevada. Mesmo com o ar-condicionado no máximo, o suor escorria pelas minhas costas enquanto eu segurava o volante com força. Meu irmãozinho estava lutando pela vida em algum lugar à frente, e cada quilômetro parecia lento demais. Eu continuava olhando para o celular no porta-copos, discando o número várias vezes. O telefone da minha mãe tocava. O do Landon ia direto para a caixa postal. Nada. Apenas silêncio, que fazia meu estômago se contorcer ainda mais. Por que não atendiam? Eles deveriam estar esperando atualizações do hospital, prontos para me contar mais. O deserto passava em ondas de calor refletindo na estrada. As árvores Joshua se erguiam como sentinelas solitárias de ambos os lados, e de vez em quando um caminhão passava rugindo, levantando poeira. Acelerei ainda mais, desviando pelo tráfego leve, minha mente correndo mais rápido que o carro. Lembranças da nossa infância continuavam me atingindo. Landon sempre foi o quieto, o garoto que se escondia atrás de mim quando o pai ficava bravo depois de um dia ruim no trabalho. Lembrava das noites em que ele entrava sorrateiramente no meu quarto depois de uma dessas discussões, se encolhendo aos pés da minha cama como um cachorrinho assustado. Sussurrávamos sobre fugir algum dia, construir uma fortaleza onde ninguém pudesse nos gritar. Eu era a irmã mais velha, a protetora. 10 anos mais velha, prometi a mim mesma que nunca deixaria nada machucá-lo. Mesmo adultos, isso não mudou. Quando ele perdeu o emprego no ano passado, fui eu quem o ajudou a atualizar o currículo, quem o levou para entrevistas. Mamãe e papai sempre foram exigentes com ele enquanto crescia, sempre pressionando por melhores notas e melhores escolhas. Eu o protegia onde podia, absorvendo a pressão para que ele não tivesse que passar por isso. A mochila estava no banco do passageiro, balançando levemente a cada curva. Estava mais pesada do que eu esperava para apenas roupas e itens de higiene pressionando o assento. Talvez minha mãe tivesse colocado alguns dos lanches favoritos de Landon, aquelas barras de proteína que ele vivia comendo, ou cobertores extras caso o quarto do hospital estivesse frio. Ela sempre se lembrava de detalhes assim. Minha garganta queimava. A preocupação, misturada com o ar seco do deserto, dificultava engolir. Eu precisava de água desesperadamente.
Mais à frente, um pequeno posto de gasolina surgiu na névoa, daqueles lugares isolados com alguns tanques e uma loja de conveniência que parecia não ter sido reformada desde os anos 90. Poucos carros ao redor. Saí da rodovia, o cascalho rangendo sob os pneus enquanto estacionava perto da entrada. Lá dentro, o ar estava mais fresco, com cheiro de café velho e óleo de motor. Peguei uma garrafa grande de água da geladeira, abri ali mesmo e bebi metade de uma vez. O frio da água parecia um alívio correndo pelo meu corpo. Minha mãe tinha mencionado colocar uma garrafa na mochila também, mas pensei em guardar para depois. De volta ao carro, coloquei a garrafa no porta-copos e alcancei a mochila. Melhor conferir se havia algo que eu deveria levar primeiro, como o carregador do celular dele ou a identidade. Abri o compartimento principal, afastando camisas e meias dobradas. Meus dedos tocaram algo duro e liso debaixo das roupas. Tirei cuidadosamente. Era uma caixa de metal preta, do tamanho de um livro grosso, com fios finos nas bordas e um pequeno LED vermelho piscando lentamente em um dos lados. Ligado, desligado, ligado, desligado. Como um pulso constante. Meu ar faltou. Aquilo não eram roupas. Não eram lanches nem produtos de higiene. A caixa estava fria, mais pesada do que parecia, com um pequeno interruptor na lateral que eu ainda não tinha tocado. A luz piscando se refletia na janela do carro, lançando um leve brilho vermelho pelo painel. Fiquei parada, congelada, olhando para ela no meu colo. Minha mente buscava explicações, algum tipo de aparelho médico para o Landon? Um rastreador por causa do acidente? Não, nada fazia sentido. Parecia algo deliberadamente escondido sob camadas, como se alguém não quisesse que fosse encontrado facilmente. O calor do deserto pressionava pelas janelas. Minhas mãos começaram a tremer. Envolvi a caixa de volta em uma camisa, fechei a mochila com cuidado e coloquei-a no chão do carro. Não havia como eu dirigir mais 1 quilômetro rumo a Flagstaff com aquilo. Alguns quilômetros atrás, havia visto uma placa indicando uma subestação da delegacia local. Meu instinto gritava para ir até lá imediatamente. Liguei o motor, voltei para a rodovia e segui direto, o coração batendo mais forte do que nunca. A pequena subestação apareceu à frente, um prédio baixo de tijolos com algumas viaturas na frente. Entrei rapidamente no estacionamento, o cascalho rangendo sob os pneus, e corri para dentro, carregando a mochila como se pudesse explodir a qualquer momento. A sala da frente estava silenciosa, apenas um jovem policial revisando papéis na mesa. Ele olhou para mim com um sorriso amistoso no começo. Posso ajudá-la, senhora? Coloquei a mochila no balcão, abri com cuidado e desembrulhei a caixa preta o suficiente para ele ver a luz piscando e os fios. Encontrei isso escondido na minha bolsa. Não sei o que é, mas não deveria estar ali. A expressão dele mudou instantaneamente, os olhos arregalaram, a pele ficou pálida, e ele se inclinou sem tocar na caixa. Retrocedeu devagar. Não toque. Fique aí. Ele pegou o rádio. Detetive Pratt, venha imediatamente. Possível dispositivo perigoso na subestação. Os minutos seguintes se misturaram. Ele retirou as poucas pessoas que estavam lá dentro e me levou para uma sala lateral, longe das janelas. Minhas mãos tremiam enquanto eu sentava em uma cadeira dura de plástico, olhando para o piso. Pouco depois, uma mulher entrou com passos confiantes, cabelo escuro preso, crachá de detetive visível. Ela olhou para o dispositivo pela porta aberta e se aproximou de mim. Sou a detetive Dominique Pratt. Você fez a coisa certa trazendo isso aqui. Ela fez perguntas básicas primeiro, meu nome, como encontrei a caixa, porque estava na estrada. Recontrei que havia parado para beber água, mexido nas roupas e encontrado a caixa de metal frio com seu pulso vermelho constante. Pratt assentiu para os especialistas que chegaram com equipamentos pesados da Unidade Estadual de Resposta a Materiais Perigosos. Eles assumiram o dispositivo, selando-o em uma caixa de contenção. Depois, levaram meu carro para uma área segura atrás do prédio para inspeção completa. Esperar parecia interminável. Pratt me levou para uma sala de entrevistas com iluminação melhor e ofereceu café, que eu não conseguia beber. Essas coisas levam tempo, disse ela. A equipe é minuciosa, espelhos, câmeras remotas, escopos. Assenti, a mente a mil. Meu irmão, ele deveria estar machucado.
Eu precisava saber se ele estava bem. Vamos verificar isso em breve, garantiu Pratt, com calma. Lá fora, eu ouvia vozes abafadas e o rolar de equipamentos. Pratt saía periodicamente e voltava com atualizações. Encontraram algo preso por baixo, escondido perto da linha de combustível. Um pacote projetado para ativação remota, capaz de causar falha total do veículo em alta velocidade. Ao ouvir isso, meu estômago caiu. Alguém pretendia que eu nunca chegasse a Flagstaff. Pratt se sentou à minha frente, expressão séria, mas gentil. A ligação para o hospital. Vamos verificar agora. Ela discou o número principal de admissões de emergência em Flagstaff, fornecendo os detalhes que eu tinha compartilhado sobre o suposto acidente. A conversa foi breve. Ela terminou a ligação e encontrou meus olhos. Nenhuma admissão correspondente ao nome do seu irmão ou à descrição do acidente. Abanei a cabeça com força. Tente de novo. Talvez seja o hospital errado. Mas, mesmo dizendo isso, a dúvida começou a se infiltrar. Eles confirmaram com várias instituições da região. Nada. Peguei meu celular, disquei para minha mãe repetidamente caixa postal em todas. A linha do meu pai tocou sem resposta. Landon, mesmo silêncio. Não. Sussurrei. Isso não está acontecendo. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro na pequena sala. Minha mãe estava chorando, implorando para que eu fosse. Pratt esperou pacientemente até que eu me sentasse novamente. Pessoas podem fingir aflição. Conte-me mais sobre conversas recentes da família. As histórias começaram a sair. A empresa imobiliária do meu pai afundando após mudanças no mercado, forçando a aposentadoria precoce. Minha mãe obcecada com os fundos de aposentadoria de Bill secando. Como ela reclamava de Landon não contribuir o suficiente em casa, mesmo ele tentando pegar trabalhos esporádicos. Admiti atenção durante as visitas, as discussões sobre gastos, a mãe dizendo que precisávamos de melhor segurança financeira, mencionando apólices de seguro como proteção. Pratt anotava tudo e fazia perguntas complementares com delicadeza. Alguma mudança recente nas conversas sobre seguro? Lembrei-me de minha mãe insistindo em reuniões familiares sobre planejamento patrimonial, dizendo que era responsável, considerando sustos com a saúde do meu pai devido ao estresse. Quando os especialistas declararam o veículo, o choque claro já havia se transformado em uma dor pesada. Pratt explicou que transportariam os itens para análise completa e manteriam meu carro retido temporariamente. Você vai ficar aqui esta noite para sua proteção, afirmou firme. Sem contato com ninguém até entendermos melhor a situação. Não discuti. A traição afundava mais a cada minuto que passava. A mochila preparada para mim, a falsa emergência, tinha me colocado em movimento rápido em uma estrada isolada. Pratt organizou um espaço silencioso com um catre e verificava meu estado regularmente. Sua presença parecia a única coisa sólida que restava. À medida que a delegacia ficava mais tranquila para o turno da noite, as perguntas giravam sem fim. Há quanto tempo isso vinha sendo planejado? O que mais eu havia perdido? A segurança vinha primeiro, ela lembrava. Mas reconstruir a confiança em alguém agora parecia impossível. Dominique Pratt fechou suavemente a porta da sala de entrevistas e tirou uma pasta grossa de sua pasta executiva. Espalhou documentos sobre a mesa, extratos bancários destacados em amarelo, avisos de empréstimos com carimbo de vencido, pedidos de seguro com anotações nas margens. A polícia estadual vem monitorando as finanças dos seus pais por suspeita de fraude, começou ela, deslizando silenciosamente o primeiro conjunto de papéis na minha direção. A empresa imobiliária do seu pai faliu há 2 anos, depois que a queda do mercado atingiu Nevada com força. Eles devem cerca de $800 mil em empréstimos comerciais, linhas de crédito pessoais e segundas hipotecas. Os bancos estão na fase final de execução da hipoteca da casa deles. Fiquei encarando os números, a tinta vermelha saltando como acusações. Meu pai sempre dispensava perguntas sobre dinheiro, dizendo que a situação era apertada, mas administrável. Eu acreditava nele e enviava ajuda extra quando podia. Ela passou para as próximas páginas. Aqui é onde fica mais direcionado. Recentemente, eles solicitaram uma apólice de vida de $2 milhões em nome de Landon.
Ainda está pendente de aprovação completa, porque apólices desse valor exigem verificações extras, especialmente a assinatura do guardião secundário. O seu nome constava como parente adulto mais próximo dele, já que você tem mais de 30 anos e ele tem 25. A tentativa de falsificação estava circulada. A caligrafia da minha mãe correspondia perfeitamente os laços, as inclinações das letras, tudo batia. Pratt apontou para os registros de chamadas impressos da seguradora. Sua mãe entrou em contato com a empresa várias vezes no último mês, sempre pressionando por um andamento mais rápido, perguntando sobre prazos de pagamento em cenários hipotéticos. Nós sinalizamos a conta para revisão, mas não podíamos avançar sem prova concreta de intenção. Ela fez uma pausa. Os dispositivos encontrados no seu carro e na mochila fornecem essa prova agora. Evidência clara de premeditação, diretamente ligada ao momento da apólice. Ela se recostou levemente na cadeira. Isso eleva tudo para a tentativa de fraude com agravantes. Mas, para que as acusações se sustentem sem qualquer dúvida, precisamos que eles deem passos assumindo que o plano funcionou. Minha garganta se apertou. Como assim? Continuar como se tivesse dado certo. Você fica completamente fora do radar. Nenhum contato, nenhum rastro digital. Vamos usar os mandados já existentes da investigação de fraude para monitorar comunicações e movimentações. Qualquer tentativa de acionar o seguro. Empurrei os papéis para longe. E o Landon? Ele está naquela casa com eles. Prioridade imediata, disse Pratt. Agentes de assistência social já estão a caminho para uma verificação de bem-estar, apresentada como acompanhamento do suposto acidente. Eles vão confirmar que ele está seguro sem levantar suspeitas. A espera por esse relatório pareceu eterna. Eu andava de um lado para o outro na pequena sala, a mente girando por cada interação recente. O interesse repentino da minha mãe nos meus planos de fim de semana, perguntando se eu pegaria a estrada. Os comentários discretos do meu pai sobre garantir o futuro da família a longo prazo. Pratt permaneceu calma, revisando suas anotações. Esses casos geralmente nascem do pânico. Pessoas comuns se convencem de que medidas extremas são uma forma de sobrevivência. Pessoas comuns, não murmurei. Não mais. O rádio chiou com uma atualização. Landon em casa, saudável. Nenhum sinal de sofrimento, informou a voz. Os agentes observaram que ele parecia confuso sobre o paradeiro da irmã, mas nada suspeito. O alívio por ele veio como uma onda, rapidamente substituído por raiva. Ele tinha sido a isca, nada mais. Pratt juntou os documentos. Com a sua cooperação, controlamos a narrativa. Eles vão acreditar que você se foi. Se avançarem com o pedido do seguro, teremos uma conspiração incontestável. O plano foi exposto de forma simples: transferência para um local seguro, telefone temporário, apenas dinheiro em espécie. A seguradora seria informada para atrasar o processo sem levantar alertas. Eu lutei internamente. Confrontá-los diretamente me tentava voltar para casa, exigir respostas, encará-los. Mas isso colocaria tudo em risco, inclusive a segurança do Landon, se eles entrassem em pânico. E se tentarem outra coisa? A casa está sob vigilância 24 horas, respondeu Pratt. Qualquer movimento fora do padrão, nós intervimos. A confiança dela ajudava, mas a dúvida ainda permanecia. Quanto tempo até eles agirem? Pessoas desesperadas não esperam para sempre. Pensei novamente no Landon, inocente em meio a tudo aquilo. Protegê-lo significava levar isso até o fim. Tudo bem, disse por fim. Mas mantenham ele seguro. Isso não é negociável. Ela assentiu. Já está sendo feito. Você está fazendo a coisa certa. Apertamos as mãos sobre a mesa, o aperto dela firme. Naquele momento, formou-se uma aliança contra a família que eu havia perdido. O peso da decisão caiu com força: isolamento, vigilância, observar das sombras enquanto meus próprios pais revelavam quem realmente eram. Pratt guardou a pasta. Vamos buscar justiça, um passo de cada vez. Segui com ela, pronta para o que viesse a seguir nesse pesadelo transformado em estratégia. Os especialistas concluíram o trabalho no local remoto no deserto, rebocando os destroços sob a cobertura da noite. Usaram técnicas precisas para tornar a cena convincente,
barreiras posicionadas, destroços espalhados, incluindo minha carteira e fragmentos do celular, até assinaturas térmicas aplicadas para simular um incêndio severo, sem chamas reais fora de controle. Tudo foi pensado para convencer investigadores de um trágico capotamento de veículo único. Na manhã seguinte, canais de notícias por toda Nevada exibiam a história. Âncoras relataram que Beverly Klein estava desaparecida e presumidamente morta após um acidente na estrada, com o veículo tomado pelas chamas. Nenhuma testemunha naquele trecho isolado. Minha foto da carteira de motorista apareceu na tela tirada anos antes na renovação. Sorrindo, alheia. Dominique me levou pessoalmente até o apartamento seguro, uma unidade no segundo andar de um complexo comum, com janelas escurecidas e segurança discreta. Ela mesma instalou o sistema de monitoramento. Múltiplas transmissões de câmeras e microfones ocultos, posicionados durante a ampliação dos mandados. As primeiras imagens acertaram em cheio. Meu pai abriu a porta da frente para um grupo de vizinhos, aceitando travessas cobertas com papel alumínio, a voz embargada enquanto agradecia o apoio. Minha mãe estava ao lado dele, os olhos vermelhos, segurando lenços enquanto explicava minha suposta viagem para visitar o Landon. Ao fundo, Landon andava de um lado para o outro, o rosto pálido, discando números no celular repetidas vezes. Naquela mesma tarde, ele organizou um grupo de voluntários, imprimindo cartazes de desaparecida com a minha foto e distribuindo em comércios locais e postos de gasolina. A resposta da comunidade cresceu rapidamente. À noite, formou-se uma vigília à luz de velas no gramado. Amigos compartilhavam histórias dos churrascos de família que eu costumava organizar. Colegas de trabalho falavam da minha confiabilidade no escritório. Minha mãe deu entrevista a um repórter local, a voz trêmula ao pedir qualquer informação. Meu pai abraçava as pessoas com força, os ombros tremendo. Eles pareciam, em todos os sentidos, pais devastados. Da tela do apartamento, eu frequentemente silenciava o áudio, incapaz de suportar aquelas performances. Outras vezes, mantinha o volume baixo, procurando inconsistências. A fachada se manteve intacta nos primeiros dias. Eles participaram de reuniões de coordenação das buscas no centro comunitário. Minha mãe organizava escalas de refeições para os voluntários. Meu pai atendia ligações de parentes distantes, repetindo os mesmos detalhes carregados de tristeza. Landon se jogou nas buscas com mais intensidade do que todos, dirigindo pelas rotas que eu provavelmente teria seguido, parando em áreas de descanso para perguntar a caminhoneiros se tinham visto algo. O cansaço aparecia em sua postura curvada, nas perguntas sem resposta aos pais sobre por que eu não tinha entrado em contato antes. Mas, nos momentos privados, as mudanças começaram a surgir. Certa noite, a câmera da cozinha captou meu pai servindo uísque, encarando uma pilha de contas não pagas sobre o balcão. Isso não pode se arrastar para sempre, ele murmurou. Minha mãe respondeu friamente da porta. A seguradora exige uma declaração oficial primeiro. Apressar as coisas parece suspeito. Esses sussurros se tornaram frequentes. Conversas sobre prazos da apólice, quais documentos os investigadores poderiam exigir, quanto tempo levaria até a liberação dos recursos. Em público, as lágrimas passaram a cair com menos facilidade. Na segunda vigília, os olhos da minha mãe permaneceram secos por mais tempo. Meu pai checou o relógio no meio do evento. Landon também percebeu as mudanças. As gravações mostraram ele confrontando os dois na sala de estar. Vocês estão agindo como se já tivesse acabado. Ela é minha irmã. Eles o acalmaram com frases feitas sobre se preparar para o pior, mas a tensão permaneceu no ar. Eu mal saía do apartamento. As refeições eram entregues anonimamente, as janelas sempre cobertas. Dominique me visitava todos os dias, revisando gravações, anotando padrões. Comportamento clássico, observou ela numa tarde. O choque inicial é genuíno em partes, mas o alívio começa a aparecer quando a realidade se impõe. Ver aquele alívio, o relaxamento sutil dos ombros, as discussões mais baixas sobre dinheiro em vez de luto foi o que mais doeu. As noites sozinha, diante das telas, viraram rotina. Às vezes eu assistia vídeos antigos da família no mudo, contrastando o riso de antes com a encenação atual. Landon foi se fechando cada vez mais, passando horas no quarto da infância, porta fechada. O áudio captava ligações abafadas para amigos, expressando dúvidas sobre a versão oficial. As conversas dos meus pais ficaram práticas.
Minha mãe pesquisava extensões de licença por luto. Meu pai calculava parcelas da hipoteca em relação ao possível pagamento do seguro. Numa noite, a transmissão os mostrou no escritório. Minha mãe estava em espera com o regulador da seguradora. Meu pai andava de um lado para o outro e, quando ela desligou, a frustração era evidente. Eles precisam da confirmação do legista ou de uma declaração de ausência prolongada. Continua pressionando, ele insistiu. O desgaste se tornava visível. Pavio curto, pouco sono, discussões por coisas pequenas mascarando medos maiores. O apartamento parecia uma cela, mas também um escudo. Cada camada revelada endurecia ainda mais minha determinação. Dominique trouxe impressões de e-mails interceptados. Minha mãe entrando em contato com consultores financeiros sobre opções de investimento pós-acordo. Eles estão chegando mais perto, disse ela. Não vai demorar agora. Assenti, os olhos voltando para a transmissão onde minha antiga casa encenava sua farsa. As pessoas que me criaram haviam se tornado personagens, e eu segurava o controle remoto a partir das sombras. Dominique começou devagar, com cuidado para não exagerar. Uma única mensagem de um número não rastreável chegou ao celular da minha mãe numa tarde silenciosa. Lembra de quando me ensinou a receita da sua torta de maçã? A transmissão mostrou ela congelar na cozinha, encarando a tela. Deletou a mensagem imediatamente, olhou ao redor como se alguém estivesse observando, e continuou cortando legumes com movimentos mais bruscos. Meu pai percebeu a distração dela durante o jantar. Está tudo bem? Só spam, respondeu ela rápido demais. Naquela noite, ele foi ao armário de bourbon mais cedo que o habitual, servindo um copo generoso. O áudio da câmera captou o gelo tilintando e o suspiro pesado dele enquanto se sentava sozinho na sala. A próxima mensagem chegou 2 dias depois, desta vez nos 2 celulares. As viagens para a casa do lago foram as melhores. Minha mãe deixou cair um prato, quebrando porcelana pelo chão. Meu pai correu, vendo seu rosto pálido. Outro número errado, disse ela, assentindo, mas as mãos tremiam enquanto recolhia os cacos. Landon entrou durante a limpeza, sobrancelhas arqueadas. O que está acontecendo? Nada, disseram juntos, com vozes tensas. Ele ficou ali, observando-os trocar olhares. Uma envelope anônimo apareceu na caixa de correio no meio da semana. Sem remetente, carimbo local. Dentro, uma foto impressa antiga de um piquenique familiar, 10 anos atrás. Todos nós sorrindo junto à churrasqueira, meu braço em volta do Landon. No verso, uma caligrafia suave. Sentimos sua falta. Minha mãe abriu a mesa e soltou um suspiro audível. Meu pai pegou a foto, estudando a escrita atentamente. Quem enviou isso? Eles vasculharam a rua pelas janelas, sem notar nada fora do comum. O consumo de álcool do meu pai aumentou. Às noites o encontravam na poltrona, copo quase sempre cheio, olhando para o nada. Minha mãe andava de um lado para o outro, checando fechaduras, perguntando repetidamente aos entregadores sobre pacotes. As discussões se intensificaram. Uma delas foi captada pelo microfone do quarto. Isso está saindo do controle. Fomos longe demais, disse meu pai, a voz baixa, mas com raiva. Você também queria que a dívida desaparecesse, retrucou minha mãe. Pare de reclamar e pense no nosso futuro. Futuro sem mim? Sem dinheiro, não tínhamos de qualquer jeito. Landon ouviu partes da conversa e os confrontou no corredor. Vocês estão brigando por dinheiro agora. A Bev se foi e é só nisso que vocês pensam. Eles negaram, afastando-o com desculpas sobre estresse. Ele se recolheu ao quarto, porta batendo. As gravações depois mostraram-no no laptop, pesquisando notícias sobre meu caso, o rosto tenso de preocupação. Outra mensagem chegou. O balanço que você construiu ainda está lá. Meu pai derramou a bebida ao ler em voz alta. Minha mãe pegou o celular, bloqueou o número, mas novas mensagens chegaram de diferentes fontes. Ela ficou paranoica, acusando vizinhos de olhar demais, convencida de que alguém a seguia até o supermercado. Meu pai se afundou ainda mais nas garrafas, murmurando desculpas para quartos vazios quando estava sozinho. A confusão de Landon aumentou. Ele parou de participar das rotinas forçadas, comia em silêncio ou deixava de comer.
Numa sessão tardia, ele saiu para o quintal, telefone na mão. O áudio captou uma chamada sussurrada, não para amigos, mas para um número que Dominique reconheceu como linha de denúncia. É a detetive do caso da minha irmã? Pausa. Acho que algo está errado em casa. Meus pais estão agindo de forma estranha. Dominique assumiu a ligação pessoalmente, com voz calma, organizando um encontro discreto. Do apartamento, eu assisti aos ombros de Landon caírem em alívio enquanto conversava com ela, finalmente expressando seus medos. De algum modo, minha mãe descobriu a conversa no quintal e o confrontou dentro de casa. Com quem você está falando? Um amigo. Ele mentiu mal. Explodiram discussões, as três vozes se sobrepondo nas transmissões. Meu pai defendia Landon de forma fraca. Minha mãe acusava traição. A atmosfera da casa ficou tóxica. Portas batiam regularmente. Conversas eram cortadas ou evitadas. As mãos do meu pai tremiam ao servir bebidas. Minha mãe mal dormia, sobressaltando-se com qualquer ruído. Landon arrumou uma pequena mala uma noite, hesitou, desfez, dividido entre partir ou ficar por respostas. Eu assisti a cada transmissão, coração alternando entre dor e endurecimento, vendo meu irmão sofrer sem saber, meus pais se desmanchando sob culpa e medo. Dominique revisava as gravações diariamente. Está funcionando, disse ela. As rachaduras estão se alargando rápido. A pressão aumentava incessantemente, cada movimento tirando camadas da pretensão deles. A ligação da seguradora chegou numa manhã de dia útil. Minha mãe atendeu na cozinha, a voz mudando de cautelosa para ansiosa. O ajustador explicou que, com o relatório oficial do acidente e a declaração de ausência prolongada, o processamento preliminar poderia começar. Eles agendaram uma reunião presencial em Fênix para revisar documentos e finalizar detalhes. Meu pai andava de um lado para o outro enquanto ela repassava as novidades, o rosto misto de alívio e nervosismo. Eles fizeram as malas de última hora, vestidos de maneira sóbria. Minha mãe com uma blusa preta, meu pai no terno raramente usado. A viagem para o sul tomou a maior parte do dia, rodovias cortando paisagens desérticas. A conversa foi escassa, captada pelos feeds no carro. Chegaram ao imponente prédio de vidro no centro, Valet estacionando o sedã. As câmeras do saguão captaram minha mãe conferindo a maquiagem em uma superfície refletiva, meu pai afrouxando a gola, apesar do ar-condicionado. A sala de conferências oferecia vistas panorâmicas. Mesa polida, copos com água, blocos de notas. 3 representantes aguardavam, ajustador sênior, assessor jurídico e investigador de fraude disfarçado de administrador. Minha mãe sentou-se ereta, deslizando pastas preparadas à frente, certidão de óbito simulada, procuração baseada em achados, cópia da apólice, formulários de beneficiário, declaração da família enlutada. Ela falou com confiança. Cooperamos totalmente com as autoridades. A perda tem sido devastadora, mas precisamos de encerramento para cuidar dos assuntos finais. Meu pai acrescentou pouco, apenas acenando com a cabeça, mãos entrelaçadas para esconder o tremor. O ajustador sênior revisou as páginas lentamente. Tudo parece em ordem. Uma última verificação sinalizou. A tela desceu, exibindo evidências compiladas, câmeras de trânsito mostrando a rota do meu veículo, transferências financeiras em horários suspeitos, anomalias nas aplicações, até relatórios parciais de recuperação de dispositivos, redigidos para o público. Minha mãe se endireitou. Isso é circunstancial. A apólice permanece válida. O assessor interveio calmamente. Preocupações adicionais da colaboração com a polícia. Minha mãe começou a rebater ponto por ponto, citando cláusulas, prazos e dificuldades emocionais que atrasaram um luto adequado. Quando exigiu a liberação imediata do pagamento, a porta se abriu. Dominique Pratt entrou primeiro, flanqueada por detetives. Logo atrás, eu a segui. O silêncio tomou conta da sala. A caneta da minha mãe caiu, rolando sobre a mesa. A cadeira do meu pai rangeu enquanto ele segurava os apoios de braço, a boca se mexendo sem som. Eu fiquei parada no meio da sala, braços ao lado, encarando-os diretamente. Anos de memórias passaram diante dos meus olhos, histórias para dormir, jantares de feriado, aplausos de formatura agora ofuscados por este momento. Minha mãe encontrou a voz primeiro, estridente. Você está morta.
Identificamos você. Meu pai estendeu a mão, trêmula. Beverly, minha filha. Minha mãe se voltou para ele. Esse era o seu plano. Você disse que as dívidas nos enterrariam. Ele recuou. Não, você planejou tudo. Os dispositivos, o timing. Eu só concordei porque você não pararia. As acusações ricochetearam. Minha mãe insistindo que o desespero dele o guiou. Meu pai alegando manipulação pelas pesquisas dela. Os executivos permaneceram sentados, assistindo ao desenrolar. Dominique deixou alguns segundos de caos passarem, então falou. Basta. Archie Kleene, Mabel Kleene, vocês estão presos por conspiração para cometer homicídio e fraude de seguro. Os oficiais avançaram com algemas. Minha mãe resistiu brevemente. Ele foi o mentor. Verifiquem o histórico do navegador dele. Meu pai chorou abertamente. Me perdoa, Beverly. Perdemos tudo. Eu fiquei imóvel. Sem lágrimas. Sem palavras. A porta lateral se abriu novamente. Landon entrou, escoltado, os olhos procurando até me encontrar. Primeiro, alívio, correndo para me abraçar. Depois, horror, ao ouvir Dominique resumir as acusações. Ele recuou, encarando os pais. Dinheiro pela vida dela. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai murmurou desculpas entre soluços. Landon se afastou, ficando ao meu lado. As algemas foram colocadas, direitos lidos metodicamente. Os protestos da minha mãe ecoaram pelo corredor enquanto a conduziam para fora. Meu pai arrastou-se de cabeça baixa, repetindo. Desculpe. A sala foi esvaziando gradualmente. Os executivos expressaram choque, garantindo total cooperação e congelando os bens. Landon segurou meu braço. Eu suspeitava, mas nunca esperava algo assim. Saímos juntos, os policiais abrindo caminho pelo prédio, agora plenamente cientes. Do lado de fora, em Fênix, o sol batia forte, contrastando com o frio lá dentro. O desmoronamento estava completo, nenhuma encenação restante. O julgamento se arrastou por semanas em um tribunal de Nevada. Repórteres lotavam os corredores todas as manhãs atrás de atualizações sobre o caso que todos chamavam de a maior traição familiar. Os promotores construíram seu argumento camada por camada. Começaram com especialistas financeiros explicando o colapso do negócio imobiliário do meu pai. A crise do mercado destruindo investimentos, empréstimos inadimplentes um após outro, notificações de execução hipotecária se acumulando. Exibiram cronogramas em grandes telas, picos de dívidas coincidindo com interesse repentino em apólices de vida online, buscas por métodos de ativação remota rastreadas aos dispositivos da minha mãe. Dominique Pratt prestou depoimento em várias sessões, calma e precisa. Ela guiou os jurados pela recuperação dos dispositivos, pontos de fixação no veículo, explicando como o sistema mirava trechos isolados de rodovia para causar o máximo efeito. A defesa tentou pintar um retrato de pais sobrecarregados, alegando que o pânico diante da ruína os levou a escolhas irracionais, sem real intenção de causar dano. O interrogatório cruzado ficou tenso. O advogado da mãe sugeriu coerção por cobradores de dívida, o do pai alegou diminuição de capacidade devido ao estresse. Landon subiu ao banco relutante, descrevendo a mudança na atmosfera da casa, pais retraídos, ligações secretas, sua suspeita crescente culminando na revelação naquele escritório em Fênix. Seu depoimento teve peso, a voz firme apesar da descrição detalhada do confronto final, onde a verdade explodiu. Eu compareci todos os dias, sentada nas fileiras públicas, encarando-os diretamente. Minha mãe raramente correspondia ao meu olhar, expressão endurecida em desafio. Meu pai olhava com frequência, olhos inchados, boca se mexendo em arrependimentos silenciosos. As evidências acumuladas incluíam fotos da cena encenada, destroços organizados de forma convincente, itens pessoais posicionados para identificação. Os promotores reproduziram gravações selecionadas de casa, sussurros tarde da noite sobre prazos de pagamento, discussões sobre culpa. Os argumentos finais enfatizaram a premeditação, semanas de preparação, assinaturas forjadas, falsa emergência criada para explorar o vínculo fraternal. O júri deliberou 4 dias inteiros, a tensão crescendo do lado de fora com a especulação da mídia. O veredito retornou, culpados em todas as acusações conspiração,
tentativa de fraude com meios letais. Na fase de sentença, houve declarações das vítimas. Landon falou primeiro, descrevendo a perda de fé na base familiar. Eles me criaram para proteger meu irmão. Em vez disso, me usaram como isca para pagá-la por dinheiro. Eu falei em seguida, voz firme. O juiz considerou fatores agravantes: violação da confiança parental, sofisticação do plano, ausência de remorso. Mabel foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, considerada a principal planejadora, que adquiriu os componentes e orquestrou a fraude. Archie recebeu 28 anos, reconhecendo iniciativa menor, mas falha em intervir em qualquer etapa. Os bens restantes foram liquidados por ordem judicial. A casa leiloada, os recursos destinados aos credores, nada para apelações. O divórcio foi finalizado por serviços jurídicos prisionais. Nenhum contato direto foi permitido. Landon se mudou imediatamente, alugando um apartamento próximo ao meu. Reconstruímos nossas rotinas juntos, idas ao mercado, noites de filmes, processando luto em silêncio compartilhado ou longas conversas. Ele bloqueou toda a correspondência da prisão, devolvendo o pacote sem abrir. Eu mantive meu nome exposto à curiosidade local, respondendo às perguntas de conhecidos antigos com honestidade quando necessário, ignorando o resto. Comecei a me voluntariar em um centro de apoio a sobreviventes de violência doméstica intrafamiliar, liderando grupos, ouvindo histórias que refletiam partes da minha própria, oferecendo insights baseados na experiência vivida. As cartas chegavam mensalmente, no começo. Da minha mãe, cheias de negação e culpabilização. Do meu pai, implorando perdão e prometendo mudança. Todas retornavam sem selo, recusadas. A vida foi se normalizando gradualmente. Promoção no trabalho reconheceu dedicação. Nos fins de semana, explorávamos trilhas próximas com Landon, apreciando as pequenas liberdades. O envolvimento comunitário cresceu. Falei em eventos de conscientização, enfatizando sinais de desespero financeiro em entes queridos. Refletindo, percebo que a corrosão causada pela ganância é insidiosa. Começa pequena, justificativas, racionalizações, corroendo valores essenciais até que se tornam irreconhecíveis. Os laços familiares, os vínculos mais fortes, podem se tornar devastadores quando usados como arma. A confiança quebrada dessa forma deixa fraturas permanentes. Reconstruir é possível, mas nunca igual. Cortar contato não é crueldade, é um limite essencial para a cura. Aprendi que a vigilância importa, notar obsessões passageiras por dinheiro, discussões súbitas sobre apólices, tentativas de isolamento. Esses instintos me guiaram à segurança. Compartilho na esperança de que guiem outros. O desespero explica, nunca justifica. Permitir destruição interna é convidá-la. Hoje, cercada por relacionamentos escolhidos, com propósito ajudando os outros, a paz parece conquistada. Sobrevivência transformada em força, traição em sabedoria, verdadeira herança, resiliência acima de riquezas. Essa é a lição que levo adiante.